Ok, doutor Jorge. Estamos aqui ao vivo, nesse momento são exatamente 12 horas e 5 minutos do dia 29 de 12 de 2020. Estou no Google Meet, diretamente de Fortaleza, com o doutor Eduardo Monteiro, com a transmissão ao vivo pela página da Associação Ação Moradora Rural. Essa transmissão ao vivo estará nos dando a oportunidade de você que está do outro lado poder saber algumas verdades sobre o coronavírus, diretamente com o naturopata doutor Eduardo Monteiro de Fortaleza. Vou direcionar aqui a palavra e as imagens do doutor Eduardo Monteiro nesse exato momento. Doutor Eduardo Monteiro, meu boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme de minha parte, juntamente com o professor Paulo Siqueira, estar realizando essa live para a sociedade, não somente para a sociedade de Ipaporanga, mas também para o mundo inteiro, pois esse vídeo ele vai repercutir nas redes sociais. Sabe por quê? Porque vamos tratar de 4 temas. Primeiro tema: o que é o coronavírus? Segundo, como ele foi criado? Terceiro, qual é o objetivo do coronavírus? E quarto, como combater o coronavírus? Eu quero dizer para você que está me ouvindo que o problema é que existem muitas informações, mas essas informações que existem, elas distanciam a sociedade da verdade para que tão somente assim aconteçam as coisas que vocês vão ouvir aqui através da minha boca. É lógico que eu tenho ciência dos riscos que estou correndo. Por quê? Porque o sistema, ele pega pessoas que fazem coisas como esta que eu estou fazendo e mata. Ou, quando não consegue matar, tenta prejudicar de todas as formas, jeitos e maneiras possíveis. Só que eu, Eduardo, eu não tenho medo da represária do sistema, porque o que vou falar, falo em um país que me dá a liberdade constitucional para que eu possa dialogar com pessoas e falar sobre os meus pensamentos, né? Eu posso me expressar. Eu sou resguardado por lei. Porém, mesmo assim, ainda assim, pessoas como eu são perseguidas. São prejudicadas. Algumas são mortas. Por quê? Porque a lei, ela não é cumprida nesse país. O Brasil é o país que tem a melhor lei do mundo, mas infelizmente tem o pior rigor de lei que existe. Bom, vocês já sabem como é o nosso país, né? Vamos lá. Vamos iniciar participando dessa live, começando com o primeiro questionamento. O que é o coronavírus? Ora, o coronavírus é um conjunto de vírus. O que é um conjunto de vírus? Essa é uma visão matemática da condição viral. É onde eu tenho um vírus, certo? Um vírus que dentro dele tem ele replicado N vezes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que esse vírus Covid-19 é um conjunto de vírus porque tem mais de um vírus repetido dentro dele para o mesmo sistema orgânico. Ou seja, eu tenho mais de um vírus que vai atuar no sistema imunológico. Porque uma vez que o sistema imunológico vença aquele, o outro consegue ir à frente, consegue avançar um pouco mais no organismo. Porque o organismo já está cansado e debilitado porque teve a guerra fisiológica a nível microscópico que já ocorreu dentro dele com o que já foi eliminado, com um vírus que já foi eliminado, mas o outro não foi. E este segue corpo adentro, através da respiração,
E aí invade o corpo e faz com que o corpo ele tenha as suas defesas e as suas resistências baixas. Baixando a capacidade de resistência e de defesa do corpo, o sistema imunológico fica fragilizado. Esse vírus, ele tem características do RNA do vírus do HIV, o que facilita a derrota do sistema imunológico de organismos intoxicados, ou seja, de pessoas que comem de tudo e a toda hora e não têm a noção de que a alimentação é capaz de fazer com que ela possa combater vírus e bactérias. Então, o coronavírus é um conjunto de vírus que atua no corpo da pessoa intoxicada, baixando a imunidade dela para que ela venha adoecer e morrer. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, como ele foi criado? Muito bem. Eu, com os meus pensamentos, isso não foi ninguém que me disse, isso é uma invenção da minha cabeça, certo? Quero dizer para você que o coronavírus, possivelmente, ele possa ter sido criado em um laboratório onde foram reunidos seres humanos de diversos tipos de nacionalidades, porque eu tenho vários tipos de genética. Com vários tipos de nacionalidades, eu tenho vários tipos de genética. Eu tenho desde a genética do brasileiro, que é um mestiço, tem um pouco de cada pessoa do mundo, a o japonês, que é um povo de sangue único, né? Que é um povo de sangue puro, digamos assim, não tem as nossas misturas, não é miscigenado. Então eu pego várias pessoas de vários cantos do mundo, faço um tipo de agrupamento de maneira tal que eu tenho desde aquele que é miscigenado, aquele que não sofreu mistura nenhuma, digamos assim, né? Ou sofreu o menos possível. E tendo esse grupo de pessoas, eu as reúno em um único local. E detalhe, todas essas pessoas que estão reunidas, essas pessoas de diferentes raças, diferentes cores e diferentes sexos, têm uma coisa em comum. Tem AIDS. Elas são portadoras do vírus do HIV. E aí eu vou pedir para que estas pessoas espirrem. E estas pessoas espirrarão nessa sala. A sala vai estar contaminada com o espirro de pessoas que tem o vírus da AIDS e que são de diversas nacionalidades do mundo. Porque eu quero criar uma combinação viral que contém vários tipos de DNA, com o DNA da AIDS entre eles. Uma vez feito essa união viral, eu vou associar isso à corrente sanguínea de alguém e vou ver os resultados que acontecem. E isso foi feito lentamente a nível mundial, isso foi feito porque o coronavírus não é novo, é algo muito antigo. É muito antigo porque estamos participando de algo maior. O que é esse algo maior? Ora, o domínio do mundo. O domínio do mundo. O objetivo é que o mundo seja dominado. Dominado por quem, Eduardo? Ora, dominado por pessoas que têm na mentalidade delas a visão de que o mundo deve ter um padrão. E o padrão mundial deve ser aquele que elas estão estipulando e que ainda não foi demonstrado qual será. Mas temos pequenos indícios de como que poderia ser. O resultado final dessa possibilidade, em uma probabilidade teórica, é de que tenhamos uma única religião, um único livro sagrado, um único Deus, um único poder econômico, um único poder político e uma única medicina. Tudo de unidade. Quando tudo isso daí acontecer, o mundo vai conhecer quais são os padrões em que ele vai ter que sobreviver.
Quem não se adequar a estes padrões será eliminado. Isso não é uma seleção natural. Isso é uma seleção de homens, onde a mente maléfica, a mente entorpecida pelas trevas e o corpo intoxicado, faz com que pessoas que têm condições financeiras possam criar tudo o que estamos vivendo. A vivência mundial, né? A maneira como o mundo tem vivido e está vivendo sofre influência de pessoas que vivem nas trevas. Ah, Eduardo, e as pessoas que vivem na luz? Muito bem. Eu vou citar para você aqui o que diz na palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo está em trevas. Somos todos pecadores. Aquele que está em Cristo tem uma mentalidade de Jesus. Eu vou chamar de Jesus porque foi assim que eu aprendi. Mas você pode chamar do nome que você quiser, se você aprendeu a adorá-lo com outro nome. Porque Jesus é só um nome, tá bom? Esse mesmo Jesus que eu chamo no Brasil, ele tem outro nome do outro lado do mundo, tá? Eu tenho essa compreensão. Assim como também tenho uma compreensão de que Jesus não é religião. Jesus é possibilidade de salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, eu sou a verdade, eu não sou a mentira. Ele diz, eu sou o caminho, eu não sou o atalho. Então esse mundo vive de atalhos, esse mundo vive de mentiras. E esse mundo vive na prisão porque não conhece a verdade, porque busca viver nas trevas. E é isso que nós estamos vivendo. Guerra, fome, desgraça. Pessoas utilizando a inteligência para criar armas nucleares. Pessoas que usam a inteligência para criar meios de desmatar menos, quando na verdade deveriam não desmatar, parar de desmatar. Pessoas que querem viajar para outros planetas e, cara, tu não está tomando de conta nem do planeta Terra. Tu quer viajar para outro planeta? Quer fazer a mesma coisa que tu está fazendo aqui, tu quer fazer lá? Quer começar tudo certo lá? Pode ser o teu pensamento, pode ser o pensamento de algumas pessoas, pode ser assim, lá eu vou fazer tudo certo. Mentira, não vai. Se não faz certo aqui, não faz certo lá. Porque a mesma cabeça que vai estar lá é essa que está aqui em cima desse pescoço. Então é isso. O coronavírus é um conjunto de vírus. Ele foi criado para o controle populacional. Quando as pessoas chegarem num determinado ponto que as pessoas que dominam o mundo lançarem essa dominação, quem não aceitar vai morrer, tá? Vai morrer porque eles realmente vão ativar o coronavírus. Eles vão ativar pelo solo, pela água e pelo ar. Gente, ninguém morreu ainda de coronavírus. Ninguém, tá? Morreram dos vírus que o coronavírus ativou quando a imunidade ficou baixa, ok? Quando a imunidade baixou, o coronavírus ativou outros vírus que já existiam na pessoa, tá certo? Então ninguém morreu de coronavírus, mas vai morrer se no futuro não aceitar os novos padrões mundiais. Mas quem aceitar? Ora, quem aceitar vai ter um chip ou uma marca que este será identificado como uma pessoa que aceitou a revolução na evolução de uma nova ordem mundial. Aí você vai ver os poderes das trevas se manifestando. Mas com pouco tempo também se manifestam os poderes da luz. Vamos para a terceira pergunta. Qual é o objetivo do coronavírus? Muito bem. O objetivo do coronavírus, eu até dei uma falada rápida nele no segundo momento, né, na segunda pergunta. O objetivo dele é o controle populacional. Só vai ficar vivo quem aceitar viver no estilo de vida do padrão da nova ordem mundial. Esse é o objetivo do coronavírus. Matar quem não quiser aceitar. Tá? Quarto, como combater o coronavírus? Existem duas maneiras de você combater o coronavírus. Olha, o mal, ele é inteligente. Por quê?
Porque ele fala coisas certas misturadas com coisas erradas a fim de confundir a tua cabeça. Tudo o que está passando na televisão sobre você ter cuidado, sobre você se distanciar, né? O distanciamento, isso é verdade, você tem que se cuidar. Eles estão ensinando certo, use máscaras, evite aglomerações, não toque nos objetos, se você não for levar para casa, se você não for comprar, não toque. Por quê? Porque se o ar está contaminado, tua pele também está. E tudo o que existe, que for tocado por esse ar contaminado, também está contaminado. Então você tem que ter o distanciamento de pessoas e objetos e evitar aglomerações. O governo está passando as informações corretas até aí. Mas o que é que está faltando o governo ensinar? Está faltando ensinar como que as pessoas devem esterilizar o ar. Está faltando ensinar como as pessoas devem se auto-esterilizar. E está faltando ensinar como as pessoas devem esterilizar os alimentos. E está faltando ensinar como as pessoas podem esterilizar os objetos. Porque são situações diferentes, porque envolvem químicas diferentes. Não é a mesma química para essas coisas, até porque a pele humana, tudo que você coloca nela vai para o sangue. Se eu coloco uma substância muito ácida que vai matar o vírus no ar, e isto entra nos meus pulmões, através do processo natural de respiração, no momento em que os meus alvéolos pulmonares captarem isso e jogarem para as minhas hemácias, se transformarem em oxihemoglobina e todo esse sangue ser oxigenado, eu não posso deixar de me lembrar que também vai ter aquela acidez do que eu inalei, que foi feito para matar o vírus no ar. E vai ofender o meu corpo, porque o meu corpo foi feito por Deus para eu respirar o oxigênio. E não a fumaça, e não o oxigênio misturado com outras coisas, mas o gás oxigênio. Só que eu também tenho consciência de que não respiramos o oxigênio puro, assim como aconteceu no Jardim do Éden, em função da poluição. Todas essas informações que eu estou passando para vocês aqui são informações assustadoras para algumas pessoas, para outras não. E eu vou ensinar para vocês como combater o coronavírus. Eu vou dar uma palhinha, porque eu quero fazer uma nova live falando especificamente sobre isso e respondendo as perguntas das pessoas que queiram saber como sanar aquela dúvida, como tirar aquela prova dos 9 com relação ao coronavírus, né? Então vamos lá. Você combate o coronavírus se mantendo limpo. A higiene é a primeira lei da saúde. A primeira grande lei da saúde é a higiene, porque sem higiene não há saúde. Você tem que ser uma pessoa limpa, em primeiro lugar. Os seus hábitos devem produzir limpeza e não sujeira. Assim como também isso é válido para os teus pensamentos, porque um pensamento, certo? Um mau pensamento, um pensamento negativo, ele é capaz de fazer com que a tua imunidade caia a tal ponto que tu fique depressivo. E o que é depressão se não um buraco interno? Se não um buraco dentro de ti gerado por tu mesmo, com as pás do pensamento. Existe uma única regra, chamada de regra do buraco. É não cave. Se você não quer ter depressão, não cave. Se você não quer ter depressão, não se sabote. Como é que eu sei disso? Ora, em Provérbios 4:23 diz: a vossa vida é governada pelos vossos pensamentos. Então, se a minha vida é tomada de conta por aquilo que penso, e se eu penso contra mim, eu vou me esvaziar de mim mesmo, vou me ver impossibilitado, e nesse momento me vejo sem vontade para nada, sem motivação para nada, e ficando sem ação. Eu não vou ter movimentação, e a vida está no movimento, tanto físico do corpo, como no movimento mental. Você quer ver uma ideia? Se eu pegar esse meu dedo e deixar ele parado durante 1 ano, no dia que eu quiser movimentar o meu dedo, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Por quê? Porque a vida não está contida no movimento. Na hora que eu paro de me movimentar, na hora que eu paro de viver, a vida também para. Só que se eu parar, a vida em si, ela continua. Porque quem parou foi o Eduardo, não foi a vida. Foi o Eduardo que desistiu dele, não foi a vida.
Não foi Deus que desistiu de mim, fui eu que desisti de mim. E Deus não se mete. Deus não se mete. É porque, infelizmente, nós fomos criados em uma realidade espiritual onde a nossa educação nos afastou de uma consciência que poderíamos ter e não temos por causa da intoxicação orgânica e por causa do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. A intoxicação orgânica, ela acontece por meio da má combinação dos alimentos, ou seja, quando eu como de tudo a toda hora. E a desintoxicação, que é a eliminação dessas toxinas, ela acontece por meio da devida combinação dos alimentos em um tempo específico. Ou seja, eu sei o que vou comer e qual é a hora em que vou me alimentar. Porque comendo corretamente, ou seja, misturando os alimentos, combinando os alimentos, eu tenho o quê? Estimulação fisiológica a nível dietético para estimulação das tríplices funções da homeostasia: regulação, revitalização e restauração. Regulação sistêmica para eliminação das toxinas via os hemoctórios, que é pele, rins, pulmões e intestinos, né? Então vamos lá, foi regulação. Revitalização, que é geração de energia, que é trifosfato de adenosina, é a energia circulante do corpo. E a manutenção das condições constantes, que é o quê? Manter tudo que eu fiz para trás, que é saúde. Saúde é o estado de normalidade funcional orgânica. Ou seja, é o teu estado de funcionamento normal e natural dentro das tuas possibilidades genéticas. Então, a tua homeostasia está para ti de acordo com o estilo de vida que tu propõe para ela. Então, este é o teu estado de saúde física. E o estado de saúde mental é afetado pelo sangue. Veja bem, você é um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Sendo a alma a tua capacidade emocional e intelectual de se manifestar espiritualmente através da matéria física, cuja vida está contida no sangue e é percebido pelo potencial de hidrogênio, que é chamado de pH, em uma variação de 7,35 a 7,45. Isso chama-se de equilíbrio ácido-álcalis. Perdendo esse equilíbrio, tu também perde a tua saúde, que é a tua normalidade funcional orgânica. E perde por quê? Porque vai gastar muito trifosfato de adenosina, que é o ATP. Só um minuto. Estamos ao vivo, na participação neuronal, só completamente com a palestra do Dr. Eduardo Monteiro, né? Está ao vivo, no Facebook, ele está no Google Meet, falando diretamente comigo, Paulo Siqueira, e temos algumas orientações, falando algumas verdades sobre o coronavírus e as possibilidades de você estar se protegendo, trazendo aí grandes benefícios para a sua saúde. É um momento que nós possamos estar agora, né, doutor Eduardo, ao vivo, tirando questões, mostrando que realmente